Oi pessoal, então começando esse vídeo com um café, por quê? Porque fazia muito tempo que eu não tomava um café feito por mim, então eu tinha feito de manhã e aí depois eu esquentei no micro-ondas o café e eu tava com fome. Eu tô num processo de mudança, pessoal, então tem muitas coisas que estão guardadas, principalmente material de desenho. Mas o assunto desse vídeo é que hoje vamos desenhar o Naruto, personagem com a letra N de navio. E basicamente o que vamos utilizar hoje é só uma folha sulfite, folha chamex, chamequinho, bem baratinha. E um lápis, se você tiver uma lapiseira, tanto faz. O que você tiver em casa, tá? Eu começo riscando duas linhas, né? Como vocês podem ver. Para poder seguir a medida do olho. Olho de anime eu acho muito legal de fazer, de desenhar. E eu comecei ali pelo olho direito do Naruto. Ele tem uma caidinha, né? É bem fácil. Você faz um círculo no meio, depois a íris. Ali eu tô fazendo a sombra, né? E já caminho para a sobrancelha do Naruto. A sobrancelha dele não é completa porque ele tem a bandana, né? A bandana dele, né? Ali do outro lado eu faço uma sombra que depois eu vou pintar. Não sei se eu vou pintar ainda. Provavelmente sim. Eu gosto de pintar meus desenhos. E ali a medida que você dá de um olho para o outro, você utiliza 2 dedos, tá? Eu utilizei 2 dedos para poder dar o espaçamento. E o outro olho, o olho esquerdo dele, eu vou fazer fechado, tá? Eu não vou fazer aberto não. Você pode fazer aberto, como preferir. Mas eu vou fazer ele dando ali uma piscadinha. É bem fácil, é só você fazer um risco, né? E é um pouco mais grossinho, né? Aí depois tem outra sombra. E vamos caminhando para poder fazer a outra sobrancelha dele. Também é o mesmo processo da primeira. Você vai seguir fazer um risco para cima, tá? Não tem muito segredo. Esse desenho eu acho, um nível fácil. Eu tenho certeza que você aí em casa vai conseguir fazer Naruto, tá? Porque é bem facinho. Não é um desenho complexo, tá? Ali do lado você vai dar um espaçamento, porque já é uma parte do rosto dele, né? Então, eu sempre começo pelos olhos, tá? Você também pode começar o esboço fazendo um círculo, né? Para poder fazer o rosto do personagem, mas eu prefiro assim, começar pelos olhos. Ali eu já tô começando a fazer o nariz, ou seja, você faz um triângulo do lado esquerdo, que é meio que uma sombra, né? E depois você faz 2 risquinhos. E faz uma sombra ali embaixo também, ó. Nariz de anime é bem fácil. Logo abaixo dessa sombra você já vai fazer a boca, que é um risco, né? E esse risco ele vai terminar mais ou menos no meio do olho, sabe? Olha lá, mostrando para vocês. Ali termina já no final do olho.
para você ter uma certa medida, né? E embaixo eu faço a parte de baixo da boca. Ali eu risco no meio, né? Aí você, na parte do queixo, você dá uns 3 a 2 dedos. É a medida. E depois você vem acompanhando, ó, a reta, não tem muito segredo. Na risca para cima, para poder fechar o rosto do Naruto. Aí você vai poder fazer aqueles risquinhos, né, que o Naruto tem. Você dá um espaço entre um e o outro. E você vai olhando do primeiro lado que você fez, os riscos têm que ficar iguais, um perto do outro. Ali em cima você vai poder fazer o cabelo, né? Uma parte. E ali eu já começo pela orelha. A orelha você começa sempre em cima da sobrancelha e termina mais ou menos na parte do nariz. Ali no nariz. A orelha de anime geralmente é grande, tá? Ali eu já tô fazendo os riscos, né, de dentro da orelha. Você faz um C. Basicamente é isso. É bem fácil. Do outro lado também, o cabelo, repete o mesmo processo. A orelha, lembrando que tem que ficar no mesmo tamanho, ela começa na parte de cima da sobrancelha e termina no nariz. Aí faz um C e depois um C, outro C. É só isso. Agora eu vou fazer o risco do pescoço, começando pela aquela risquinha ali da bochecha dele, no final, ó. Eu pego aquelas medidas. Já fiz o pescoço. Aí depois na parte de cima da bandana é mais fácil, porque já tá o risco ali, né? É só você acompanhar o risco que você fez, tá vendo? Aí você vai fechar ali um pouquinho antes da orelha, só um pouquinho. E vamos fazer aquele triângulo, né? É retângulo, perdão, aquele retângulo que tem na bandana dele, né? Que parece meio metálica. A parte de dentro, né? E para poder fazer o símbolo da aldeia, né? Aí eu faço um círculo. E depois começa com aquela espiral, né? Ali vocês estão vendo, tem não reparem, pessoal, a minha perna ali embaixo é porque eu tô sem mesa, tá? Eu tô desenhando em cima das minhas pernas mesmo e coloquei uma tampa de plástico e coloquei a folha ali em cima para poder desenhar. E a espiral não tem segredo. Depois você faz um triângulo ali embaixo, como vocês viram. E depois é só fazer essas 3 bolinhas. Do outro lado também. Seguindo de um lado e o outro, né? E depois você fecha esse retângulo. Já tá pronto a bandana dele. Que é a parte mais fácil que eu acho. Aí agora a gente vai começar pelo cabelo. A gente fez a bandana só para ter uma base, mas o cabelo eu vou fazer por cima. O cabelo vai tampar essa parte da bandana, né?
O cabelo do Naruto não tem segredo, é só esses triângulos, né? Aí você puxa para baixo, aí depois você faz outro ali, ó, acompanhando o primeiro que você fez. Como eu tô fazendo mais o rosto, inspirado mais para desenhar o rosto dele, o desenho ficou grande, então não vai dar para poder desenhar o cabelo dele todo nesse desenho, né? Como vocês veem, é só uma parte mesmo da franja ali. Aí do outro lado faz a mesma coisa, tá vendo? Dois cabelos. E vai acompanhando e vai subindo. Faz outro menor, depois o outro ali. Se fosse uma folha A4, uma folha um pouco maior, dava para continuar desenhando o cabelo dele. Mas aí essa folha é A5 que eu tô usando. É uma folha de gramatura baixa, uma folha chamex. Aí depois eu vou fazer o dedo. Resolvi fazer a mão dele ali, ó. Você vai fazer só meio com uma salsichinha, né? E depois o outro dedo lá atrás. Duas salsichas. E ali você vai começar a roupa dele, né? Desenha por cima, pescoço. Como é um desenho esboço, né? Você pode rabiscar à vontade. Aí depois eu vou fazer o cabelo na parte de trás. É dois triângulos, ó lá. Não tem segredo. Do outro lado a mesma coisa. Faz a roupa. Tem uma gola alta. Essa roupa dele. E ali o cabelo, ó. Continua fazendo a roupa dele, né? A gola. Que essa roupa dele é preta, né? É escura. Quando eu for pintar, eu acho que eu vou pintar o fundo de laranja. Fundo atrás. Se vocês quiserem um vídeo de pintura, eu pintando esse desenho, pode deixar aí nos comentários aí embaixo. E pessoal, quem quiser comprar essa lapiseira ou folha, comprem pelo meu link, tá? Vai estar me ajudando para mim poder continuar aqui no canal, para poder trazer mais vídeo para vocês. Voltando ali, eu desenho o dedo dele, né? Dobrando. Você vira, ó, desenho o outro. Ali embaixo, né, que tem umas dobras na mão. Eu sei que desenhar a mão para desenhista é difícil, mas essa mão aí é facinho. Eu tenho certeza que você vai conseguir desenhar, tá? E ali o dedão. Quem fizer esse desenho, por favor, me marque lá na outra rede. Mostre pra mim, tá? Porque eu vou gostar de ver o desenho de vocês, tá bom? E ali a gente vai fazer o ombro, né? A roupa tem algumas dobras. Ali uma sombra. Aí você vai acompanhar do outro lado. Você só desce pra baixo e faz essa dobra. É exatamente isso. E a gente terminou o desenho. Ficou bem legal, né? Esse desenho demorou 15 minutos para poder ser feito. Ah, não terminou não. Ainda tem a parte de trás, que é da faixa dele, né?
que é só você desenhar ali. Eu resolvi desenhar pelo lado esquerdo, mas você pode desenhar do lado direito também. Duas faixas. E eu tava esquecendo, eu gosto de fazer nos meus desenhos, às vezes, alargador, o personagem com uma orelha de alargador, com um brinco, né? Então ali eu apaguei. Você pode estilizar o seu desenho, aprimorar, para poder ficar mais bonito. Aí eu fiz um brinco na orelha dele e fechei. Fiz um alargador ali. E agora eu venho com essa régua, que é uma régua bem antiga. Quem é das antigas vai saber que tem o alfabeto e os números. E vou colocar a letra N, que é de Naruto, o personagem que eu desenhei agora para vocês. E eu pretendo fazer todos os personagens, vários personagens com alfabeto, tá bom? E ali tá finalizado, mostrando para vocês como ficou o desenho. Ó, bem legal, né, pessoal? Dá para pintar. Você pode passar para outra folha com gramatura maior para poder pintar. Passar nanquim ou pintar de lápis de cor, pintar de marcador, aquarela. Você decide. É bem fácil de fazer esse desenho. E me sigam, tá bom, pessoal?